Boa tarde, quem entrou agora. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de vocês terem o privilégio de poder estar aqui, né? Não é todo mundo que tem condição de ter internet em casa, ou no celular, ou ter um computador. Então, vamos aproveitar desse privilégio para aprender um pouquinho. Olha, outra coisa, antes da aula começar, eu coloco no Class de vocês, tá vendo? Mas sempre vai ter um link aqui, ó. Então, mesmo se eu não anunciei, não deu tempo, toda vez que deu o horário, deu 2 horas da tarde, na sexta-feira, clica no link que vocês entram na aula. Quando eu não colocar isso daqui, clicou no link do nosso Class, entrou na aula. E também, quem quiser o acesso ao Class, ao nosso sala de aula, tá aqui, ó, a nossa... Vocês conseguem entrar lá na nossa sala de aula de biologia da escola. Diversidade da vida, desafio da classificação biológica. Você já parou para observar diferentes ambientes? Percebeu a diversidade dos seres vivos que ali se encontram? Gente, eu não sei se vocês têm acesso à Netflix, mas quem não tiver também tem várias reprises no YouTube, porque eu uso a conta dos outros, aquelas... Tem um seriado que chama Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Tá vendo? É um serial da Netflix, Planeta Bizarro. Eu fui preparando esses dias, eu fui vendo algumas coisas que pudessem, sabe, nessa quarentena para assistir e tal. E é muito interessante porque nesse seriado tem vários capítulos e dentro desses capítulos mostra a interação, a diversidade biológica. Deixa eu ver se eu... Explica de forma mais lúdica, mais para distração, sabe? Mas os resultados podem variar. Luta épica entre os dois insetos mais grotescos da natureza. Um besouro rinoceronte contra outro besouro rinoceronte. Eu sou o Brian. E eu sou o Brian. E somos os manos narradores de luta. Esses manos estão se avaliando. Enfim, mas tem parte do seriado que eles usam... todo seriado é baseado em científico, só que é mais lúdico. Então, assim, fala da anêmona, fala dos quinidócitos, quer dizer... Fala da interação dela com o peixe palhaço, fala da interação de tubarão. Tem tubarão que tem mais de 400 anos e ainda está vivo, e vive numa parte muito gelada da Antártica. Então, é muito mais do que só uma apostila e do que um capítulo, né? E então, eu recomendo para vocês... E ajuda para abrir a mente e tal. E aí, você já parou para observar os diferentes ambientes, os diferentes lugares que os seres vivos vivem, quer dizer, os diferentes hábitats, hábitat com H, percebeu a diversidade de seres vivos que ali encontram? Ah, professora, mas na Caatinga não tem nada. Ah, professora, mas no Cerrado não tem nada. Tem. E é claro que com a devastação, o avanço da pecuária, das bordas da cidade em crescimento, há um maior desmatamento, há maior abandono também de áreas que antes existia cultivo, aumento de outras áreas. Então, tudo isso são fatores, né, que levam à desertificação de algumas áreas, mas lá tem sua diversidade biológica. E aí fala assim, observe as imagens e dialogue, converse a respeito e participe da dinâmica chuva de ideias, brainstorm, sobre biodiversidade. Hoje, gente, na verdade, tudo que a gente fala assim, vamos ter um brainstorm, é a maneira mais chique de falar assim, brain é cérebro, né? E storm é reunião, é diálogo e tal. Então, quando eu falo para vocês assim, reúnam e discutam sobre.
né? Então, nós vamos ter o que a gente chama de brainstorm. Eu quero conversar isso mais para frente com vocês, mas o que é classificação para vocês? Para que classificar os seres vivos? Então, bora lá. Eu pedi para vocês, mas durante a aula, e agora eu vou mostrar um trabalho que eu fiz, eu consegui, até o finalzinho ali no início da quarentena, eu consegui fazer o trabalho com uma turma só. As outras de terceiro ano da manhã, eu não consegui. Tá aqui. Vou projetar as fotos. E aí, o que eu pedi vocês que fizessem? Levassem botões, lembram? Quando eu pedi para vocês levarem botões? Todo mundo lembra? A professora ficou super revoltada porque nenhum aluno levou, ninguém estava levando o negócio a sério. E aí, para uma turma, eu consegui dar a classificação biológica. O porquê dos botões? Cada grupo separou assim. Este grupo, a sala de aula acabou que se dividiu em duas, porque o terceiro E da tarde tem menos alunos, muitos foram transferidos. Um grupo pegou e separou os botões assim. Eu só falei assim, separe os botões. Ah, professora, como? Não, você pode ser por cor, pode ser por textura, pode ser por tamanho, pode ser... A classificação é você que vai determinar. E depois você vai escrever para mim o porquê que você escolheu colocar cada um nesse... Você que vai escolher. E aí, o outro grupo, esse grupo selecionou assim. Este grupo selecionou assim. Virou para mim e falou assim, professora, nós vamos separar esse grupo assim, esse grupo assim, esse grupo assim, esse grupo assim. Aí eu perguntei, por quê, professora? Porque esse grupo colorido aqui vai ser LGBT. Esse grupo aqui são das pessoas mais velhas, mais formais, etc, etc. Mas aí, o que eu virei para cada grupo e falei assim, vocês estão classificando segundo o estilo e segundo a idade, certo? O outro grupo classificou para mim segundo o formato e segundo a cor. Os que não tinham formatos e cores iguais aos outros não entravam no grupo. E aí eu virei para eles e falei assim: por que vocês estão classificando segundo a cor e o formato? Chega aqui no de 2 furos, vocês colocaram tudo no mesmo grupo. Ah, não, professora, esse grupo aqui, que me responderam, esse grupo aqui é um grupo dos botões de 2 furos. Independente do tamanho do formato, ele tem que ter 2 furos para ser desse grupo. Gente, agora eu venho e explico para vocês como Linneu, que vai falar aqui na apostila de vocês, por que eu dei essa atividade lúdica, que parece idiota, mas agora nós vamos ver a complexidade. Existiu um cientista, que na verdade naquela época era tudo um filósofo, né? Conhecido como Linneu. E Linneu começou a reparar as características de cada espécie. Olha, esse daqui tem 4 patas, esse daqui tem 2 dedos, esse daqui tem X, Y. Vou dar um exemplo. O cavalo, ele tem um dedo. E a ferradura, ela é assim. Certo? O boi tem mais dedos do que o cavalo. Pata de boi. Ele tem 2 dedos. Pata, tá vendo? 2 dedos. De cavalo. Um dedo. Não tem furinho. O elefante tem 3. Tem 3. Olha que bonitinho. E nós, e os morcegos, e os mamíferos temos... E aí, que está a diferença. Comparada. Mamíferos, morcego, humano.
Aqui, ó. Essa figura cai nos vestibulares, essa figura tem nos livros didáticos, e deixa eu aumentar. Quando vocês estudam anatomia comparada, quando vocês começam a entender o desafio da classificação biológica, que é essa apostila de vocês, que é o título da apostila de vocês, esse desafio é justamente reparar os princípios da diversidade da vida, certo? E quando vocês passam a ver que o morcego também tem o rádio, também tem a ulna. Como assim, professora? Eu não tenho o braço e o antebraço? O meu braço tem um osso, tem um húmero. Depois eu tenho o rádio e eu tenho a ulna. E depois eu tenho as falanges, que são meus dedos. Eu tenho a falange distal, medial, proximal, certo? Do meu carpo, do meu pé tarso. Eu posso dizer que o morcego também tem. O morcego, por ser um mamífero, também tem. Ele tem o húmero, ele tem a ulna, ele tem o rádio. É claro que alguns mamíferos vão ter esses ossos fundidos, certo? Um osso vai fundir no outro para gerar força naquele membro, né? Próximo daquele órgão, daquela estrutura. E aqui, quando eu vejo a pata dianteira do cavalo, eu vejo uma falange única, um dedo que se fundiu e ficou muito forte. Eu vejo o osso da canela, que é o que a gente chama de metacarpo, né? No caso, gente, a de trás é o metatarso. Igual eu falei, mãos é carpo e pés é tarso, né? E depois a gente tem os outros ossos. Porém, eles estão fundidos. O cavalo deixou de ser um mamífero? Não deixou de ser um mamífero, né? E mais do que um mamífero, ele está lá em equinos, né? Nós vamos estudar de novo a classificação biológica. Quando você chega no 3º ano, vocês já estudaram lá, inclusive eu fiz a revisão com vocês, de célula eucariota para procariota, né? E vocês estudaram por que da função de cada organela lá no 1º ano do ensino médio, o que é uma organela. E aí vocês estudaram também aí comigo o que é um ser uni e pluricelular, o que é um ser heterotrófico e autotrófico, quer dizer, produz o próprio alimento, aliás, autotrófico produz o próprio alimento, heterotrófico alimenta de outros seres, de outras substâncias, de planta, etc, etc. Então, de acordo com essa classificação, e é isso que a apostila de vocês vai mostrar, de acordo com essa classificação, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie, é que nós vamos determinar onde cada animal, cada ser vivo, vai entrar em uma característica, certo? Então, mais do que isso, Linneu virou e falou assim, Linneu falou assim, olha, eu vou classificar se vocês são uni ou pluricelulares, quer dizer, né, se é um ser que tem todo o metabolismo e é uma célula, se ele é pluricelular, quer dizer, o meu corpo todo formado por um conjunto de células que formam um tecido, que formam um sistema, né? E aí vai formar todo o meu organismo. Se ele produz o próprio alimento, quer dizer, se ele faz fotossíntese, né? Se ele olha para o sol e fala, agora eu vou produzir açúcar, quer dizer, o açúcar que eu preciso, e também para os outros animais alimentarem de mim, que é o caso das plantas. Ou se ele é heterotrófico, quer dizer, nós, seres humanos, precisamos de ali pegar comida, precisamos de manipular comida, esquentar, plantar, etc, etc. Existe outro animal que é assim também? Existem fungos, né? Os fungos que fazem parte do reino fungi, eles lançam para fora do corpo uma enzima, que ela é autodigestiva, e ela vai digerir aquela substância que está fora do corpo dele, né? E aí depois ele vai absorver
o resíduo, a matéria orgânica que foi digerido pelaquela enzima. E assim, eu trato isso de forma muito simples, porque tá tudo aqui na minha cabeça, mas é claro que vocês precisam ter contato com o conteúdo, é claro que vocês tiveram atividade. E aí, eu dei uma atividade para vocês, aí eu dei esse exercício para vocês, certo? Todo mundo lembra? Não, professora, que ódio. E é a partir dele que vocês nunca mais vão esquecer a classificação biológica. É até bom que eu corrijo ele com vocês. Prof, talvez isso não tenha nada a ver com a matéria, mas se você acha importante focar nesse assunto para o Enem, ou acha que deve cair mais sobre outros assuntos, o que acontece? Não é que não é da matéria, é da matéria sim. Está na ementa curricular de vocês. Inclusive, o governo do Estado de São Paulo tem a matriz, o currículo, tá vendo? O currículo do Estado de São Paulo. Agora, qual que é o problema? O problema é que o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC é o nosso cargo-chefe, quer dizer, reúne o ministro da Educação e todos os profissionais da cúpula da educação para produzir a Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, o que tem que ter no currículo de todos os alunos de ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Tem que ter isso em tal ano de ciência, tem que ter isso de física, tem que ter isso de matemática, etc, etc. Aí, cada estado, no caso a escola pública, e as escolas particulares também têm que seguir o BNCC. Só que, para além disso, elas têm outras atividades. E o estado coloca no seu currículo, é esse que eu estou mostrando para vocês, o que eu tenho que dar de biologia no terceiro ano do ensino médio. Eu não chego aqui e dou para vocês o que eu quero. O que eu posso fazer é, conforme a minha autonomia de professora, falar assim, olha, tem tal exercício que eu vou dar para vocês, que eu vi que cai muito no Enem, ele é muito recorrente. E dentro dessa matéria que vocês estão estudando, que é diversidade biológica, vocês poderiam estudar mais esse assunto. Bom, vamos lá. Diversidade da vida, o desafio da classificação biológica, os critérios da classificação, as regras de nomenclatura, as categorias taxonômicas reconhecidas, taxonomia e conceito de espécie, os 5 reinos, os níveis de organização, como que os reinos são divididos, se são uni, se são pluricelulares, se são heterotróficos ou autotróficos, se são... Depois tem também com relação à reprodução, enfim, tem vários, eu não estou lembrando aqui, que o conteúdo ele é muito vasto, mas na medida que a gente for fazendo os exercícios e a matéria toda, eu vou mostrando para vocês. Então, está no currículo do Estado de São Paulo de Biologia, no primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio, isso tudo que eu estou falando. E a relação de parentesco entre os seres, ela começa aqui, na anatomia fisiológica, as evidências evolutivas de cada ser. Então, esse assunto, ele é importante, sim, e essas questões sobre classificação biológica, elas são dadas no Enem, elas são dadas nas universidades federais, tá vendo? Questão 1, os reinos, tá vendo? Reino Fungi, Plantei, da Federal do Mato Grosso, da FUVEST, do Pernambuco, Federal do Pernambuco, se é uni ou pluricelular, se é eucarionte, a divisão taxonômica, que mostra a similaridade de uma espécie de outra e qual foi o elo perdido entre as espécies. Então, vai para além disso, sabe? Então, gente, as evidências biológicas que fazem a gente classificar em tal família, classificar em tal ordem, classificar em tal reino. Então, vocês podem perceber que o morcego, o cavalo, o homem e uma baleia, eles têm as falanges, né? No caso, quando vocês verem no Enem e em outros vestibulares esses números,
não se assustem, tá? Na verdade, esses números é só para a gente contar qual que é o osso certinho. Então, essa é a falange 1, quer dizer, o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3, o dedo 4 e o dedo 5. Se eu pegar a barbatana nadadeira de uma baleia, cortar ela, dissecar, é o que a gente chama, e fazer a anatomia, quer dizer, fazer a taxidermia, que é retirar todo esse tecido e levantar e fazer esses ossos, você vai ver que tem essas falanges, e que cada uma é um número, é um dedo. E ela é um mamífero porque ela tem tal característica que vai entrar nesse grupo, certo? Eu tenho também, o morcego tem também. O cavalo é um mamífero, ele também entra no grupo dos mamíferos, mas ele não tem todos os dedos, eles se fundiram. E ele tem só o dedo 3. Vocês estão vendo aqui o dedo 3? Olha o dedo 3 aqui na minha mão. Eu não vou fazer aquele gesto feio, não. Mas o meu dedo 3 é a pata de um cavalo. Só que ele foi fundido, ficou mais grosso, e aí vocês estudaram lá, eu acho que foi no segundo ano, que são as leis de Mendel, vocês estudaram genética, e vocês viram também a lei da evolução, a adaptação que faz aquele ser passar a sua genética mais para frente. E aí Darwin virou e falou, os seres mais adaptados, não os mais fortes, porque um leão, ele é forte na terra, mas se você jogar ele no mar, ele vai ser forte? Não. Então, o mundo não é dos mais fortes. O tubarão, dentro da água, ele é ali o mais forte. Mas se você jogar ele na terra, ele vai sobreviver? Não vai. Então, o mundo não é dos mais fortes, o mundo é dos adaptados. As pessoas falam isso muito errado. E isso é um erro conceitual gravíssimo, na minha opinião, porque as pessoas falam dessa forma. E quando você vai fazer uma questão de ciência, de biologia no vestibular, ela vai te cobrar isso. Entenderam? Então, essa adaptação que o cavalo tem é para sobreviver no hábitat que ele vive, certo? Então, o morcego tem essa adaptação para sobreviver no hábitat que ele vive. E a baleia também. Então, nós temos aqui um mamífero de ambiente do ar, do hábitat de voar. Temos o cavalo, temos o ser humano, o homem, o hominídeo, o Homo sapiens sapiens, e nós temos a baleia que vive na água. Quando eu dei a atividade para vocês aqui, que vocês separaram, é como se vocês tivessem escolhido, esse daqui vai entrar no grupo dos pássaros, esse daqui, né, esse daqui das aves, esse daqui dos pássaros, esse daqui dos mamíferos, esse daqui dos répteis. Por que dos répteis? Porque ele depende da água e porque ele tem a pele assim, assado. Por que é esse? Esse daqui eu falei que é o quê? Mamífero? Não lembro. Mas por que esse vai ser o mamífero? Porque ele tem tal tipo de alimentação, porque ele tem tal tipo de estrutura óssea, porque ele tem estrutura placentária, que é a placenta, que tem glândulas mamárias. Então, assim, cada grupo ensina vocês a observar essas características, colocar em cada lugar e falar assim, olha, tem 2 olhos. Ah, mas não tem 4 dedos. Ah, mas ele tem tal função. Ele vai entrar em tal grupo. Por que o ornitorrinco, com características de ave, de mamífero, de réptil, disso e daquilo, ele vai entrar para ser um mamífero? Porque além das características de vários grupos, ele tem mais características fisiológicas que entram no grupo dos mamíferos. E aí, gente, eu vou resolver as questões aqui com vocês. Então, o exercício aqui está escrito assim, a chave dicotômica, se fosse monocotômica, quer dizer, dia 2, né? Essa chave aqui chama chave dicotômica. Resume as principais diferenças entre os organismos vivos com estrutura celular que constituem os principais reinos da natureza. Nós não estudamos os 5 reinos? E por fora os vírus, que é considerado ser não vivo, porque
ele não tem metabolismo próprio e ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, aqui, ó, nós vamos falar agora das características dos 5 reinos. Considerando essas informações, 1, 2, 3, 4 e 5, correspondem respectivamente a ser vivo, beleza. Qual que é a sua estrutura celular? Tem estrutura celular? Não. Então, é vírus, certo? Então, a gente vai colocar os vírus num grupo separado. E a partir disso, o 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos colocar nome para seus reinos. Então, vocês estão percebendo que nós estamos fazendo uma classificação, quer dizer, nós estamos colocando em classe cada tipo de ser vivo. Então, por isso que chama diversidade da vida, desafio da classificação biológica. Tudo faz sentido. Então, vamos lá. Tem envoltório nuclear? Qual que é o envoltório nuclear? Qual que é o nome da membrana que reveste o núcleo da célula? Respondem para mim. O quê? Carioteca. Beleza, Melissa. Todo mundo lembrando. Então, a primeira característica que determina um ser vivo dentro dos reinos é se tem carioteca e se não tem carioteca. Nós chamamos os seres vivos que têm carioteca de seres o quê? Fala, gente. Eucariontes, beleza. E os que não têm carioteca de procariontes. Beleza? Quem que vai ser os seres procariontes? Quer dizer, que tem essa teca, significa casa. Quem que vai ser o ser eucarionte, que tem essa casinha que protege o meu material genético, o núcleo? Vai ser mamíferos, plantas, protozoários, nós vamos ver mais para frente, tá? Mas o ser vivo, ou seres vivos que não tem essa casinha que protege o material genético, a gente chama de procarionte. Pro significa antes. Então, antes de existir uma carioteca, de existir um ser complexo eucarioto, existia o ser não tão complexo. Os primeiros seres primitivos, as bactérias archaea, né? As eucária, as bactérias archaea. E essas bactérias, elas foram primordiais para o princípio da vida. Então, esse exercício fala assim, considerando essas informações, 1, 2, 3, 4 e 5, tá. Tem estrutura celular? Não, é vírus, sai fora. Então, agora nós vamos estudar estrutura celular dos seres vivos. Tem envoltório nuclear? Não. O número 1, que não tem envoltório nuclear, é qual ser vivo? Qual que vai ser esse primeiro reino que nós vamos denominar? São as... Vamos, gente, chuta. Não tá lembrando? Chuta. Monera, as bactérias, beleza. Então, as bactérias são seres procariotos, não tem a carioteca que envolve. Então, o material genético dela, a gente fala que ele fica disperso, solto, no citoplasma. Vamos lá. Então, a número 1, com certeza, é Monera. Então, tem 3 opções aqui com Monera. Vocês estão vendo? A, D e E. Depois, vira e pergunta assim, tecidos diferenciados. Ah, professora, o que é tecidos diferenciados? Quem tem tecido diferenciado, gente, daqui para frente nós vamos ver que são os animais, os fungos, as plantas, e quem não tem tecido diferenciado, nós vamos classificar em outro grupo. Então, eu vou deixar a opção para vocês marcarem. Aliás, eu vou deixar entre a D e a I. Marca aqui para mim. Qual das duas vocês acham que é a resposta da 1?
não tem envoltório nuclear, então foi Monera. Tecido diferenciado, se tem parede celular. Se tem parede celular, não tem, vai ser um. Se tem, vai ser outro. Então, primeiro são as bactérias, moneras. Depois tem os tecidos, se não tem tecido diferenciado, o que é isso, professor? Os protistas, eles, o que são? Eu lembro que eu dei para vocês, falei sobre a leishmania. Aqui, ó. Um tipo de protozoário. Ele não tem assim, muitos tecidos. É uma célula, e aí o envoltório todo, né? Ela tem uma abertura aqui e tal, e acabou, entendeu? Então, não tem... vocês podem perceber que não tem tanta diferenciação do tecido igual um fungo, igual plantas, né, que a gente chama de reino Plantae, né, fisiologia vegetal. Vocês podem perceber que uma planta, ela tem diferenciação de folha, ela tem diferenciação de flor, ela tem diferenciação de raiz. Vamos lá, fisiologia dos fungos. Ele tem diferenciação de tecido, ele tem hifas septadas, ele tem corpo de frutificação, ele tem micélio, ele tem esporos. Vamos ver aqui, ó. Esporos são as partículas reprodutivas, né, do fungo. Ele tem esporângio, ele germina. Então, quer dizer, já os protistas, que não são só os protozoários, mas nós temos, queria mostrar para vocês a euglena, mas enfim. Euglenófita, que não é um protozoário, mas ela está no reino protista, tá? E o tecido dela, ela tem toda a membrana, tem os cloroplastos, porque ela faz fotossíntese, né? Ela tem um vacúolo contrátil, um núcleo e tal, mas ela não tem tecido, tipo, não tem braço, não tem, igual a planta, tem essa fisiologia de ter a folha, a flor, o fruto, os fungos. Então, quando a questão de vocês pergunta assim, tecidos diferenciados? Não tem tecidos diferenciados. Quem que não vai ter tecido diferenciado? Os protistas, certo? Então, o 2 vai ser protista. Então, a gente viu aqui que não tem. Isso aqui é uma célula, um C, unicelular. Quem não tem parede celular? Nós, animais. Quem tem parede celular vai ser plantas e fungos, certo? Então, inclusive, o que vai diferenciar um de outro é o espessamento dessa parede celular. A parede celular deles vai ser de quitina, muitos deles vai ser de quitina. Vou mostrar para vocês as imagens. E, no nosso caso, a gente não tem parede celular. O que é isso, professora? Eu vou mostrar para vocês que na membrana da nossa célula, a gente tem uma bicamada lipídica, que são a cabecinha de fósforo, e aqui embaixo nós vamos ver que nós temos uma parte que é polar, outra parte que é apolar. E aqui, nesses seres que têm cloroplasto, no caso aqui, as plantas, elas vão ter parede celular, vão fazer fotossíntese, e os fungos não têm cloroplasto. Então, os fungos não fazem fotossíntese. O que é cloroplasto? O cloroplasto, assim como a mitocôndria, eu vou falar numa outra aula minha, mas ele é uma organela que veio da teoria da endossimbiose. Então, o cloroplasto, ele é responsável pela fotossíntese. E a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular e pelo metabolismo, certo? Aqui está um cloroplasto e aqui está uma mitocôndria. A mitocôndria, nós temos a mitocôndria, nós temos
em todos os seres eucariotos, né? Porque ela é responsável pela manutenção, pela energia da célula, etc, etc. Vocês entenderam agora que tem parede celular os fungos e as plantas, mas as plantas, para além dos fungos, ela tem outra característica, que é fazer fotossíntese e que é ter uma organela, que é o cloroplasto. Os fungos não. Então, aqui nós fizemos uma chave dicotômica, fizemos uma classificação para poder determinar onde cada reino tem sua característica. Isso daqui, gente, parece uma coisa simples, mas é um resumão, né? Na época, fizeram pesquisas e pesquisas para identificar cada característica e etc, etc. Então, novamente, gente, eu estou na apostila de vocês, na página 43, Biologia, 3º ano, e aqui também no exercício fala, identificando e comparando as características gerais dos grandes grupos de seres vivos. Então, tem as bactérias arquei e as bactérias eucárias. Arquei, de antigo, de arcaico, de arqueologia. E eucária significa as bactérias próprias. Eu vou mostrar as duas para vocês, tá? Aqui, ó. Aqui são 4 reinos: animal, vegetal, fungo e protozoário. O 5º são os moneras, as bactérias, certo? Então, as bactérias são procariotas, protocélulas, e aqui os eucariontes, os outros 4 do reino. Tem as arqueobactérias, que são antiguíssimas, são aqui há mais de 3,5 bilhões de anos, e dentro delas tem as termoacidófilas, quer dizer, quando não tinha camada de ozônio na atmosfera, a gente tinha uma temperatura muito alta e muito baixa. E os primeiros seres primitivos, que são essas arqueobactérias, elas ficavam em ambientes hostis. O que são ambientes hostis? São sulcos com muito enxofre, são sulcos muito ácidos, sofriam descarga elétrica o tempo todo, tinha muita tempestade, a temperatura da Terra esfriava e esquentava muito rápido. A camada de ozônio foi, como se diz, né, a salvação para o Bloom, para surgir novas vidas na Terra. Então, as primeiras bactérias, as cianobactérias, foram os primeiros seres vivos que fizeram fotossíntese, pegaram a luz do sol, mesmo nesses ambientes hostis, começaram a fazer a fotossíntese, e a fotossíntese gera açúcar, C6H12O6, e também gera oxigênio. Então, o pulmão do mundo não são as árvores, não é a floresta amazônica. O pulmão do mundo são as cianobactérias, certo? Então, lá no exercício de vocês, provavelmente vocês vão ver isso até em outras questões, e a apostila de vocês vira e fala isso, né? Fala assim, a classificação bastante aceita nos dias atuais é aquela que compreende uma característica acima do reino. Os domínios. Quer dizer, né? Acima do reino, os domínios. E essa classificação foi proposta por Carl Ruse. Eu acho que fala assim, sabe? Ruse. Em 1977. Gente, 1977, tem pouco tempo. E baseia-se em dados de filogenia molecular, quer dizer, pegou, abriu o DNA delas, identificou características semelhantes, e de acordo com Ruse, os seres vivos podem ser agrupados em 3 domínios: arquei, bactéria e eucária. Arquei, de antigo. Bactéria, da que eu mostrei para vocês, monera. E eucária significa verdadeiro, significa teca é casa. Eucária, em latim, eu vou abrir para vocês, significa próprio, né? Carioteca, cario é material genético e teca é casa, certo? Bom, reconhecendo as principais características dos 5 reinos, né? Aqui pediu uma atividade. Quanto à organização celular, a forma e obtenção de energia, quer dizer, se ele produz o próprio alimento, se é autótrofo, se é heterótrofo, a importância ecológica que tem, as bactérias,
elas também são decompositoras, né? Temos bactérias autótrofas que fazem, né? Temos heterótrofas. Então, todas essas características que eu estou falando, coloca cada um em um grupo. E aí vem pergunta aqui. Organização celular, quanto ao tipo de célula. Vocês têm dúvida que os moneras são procariontes? Temos autótrofos e heterótrofos. A importância dos moneras, das bactérias, é na decomposição, é também na produção de alimento, né? Nós não temos bactérias aqui, os lactobacilos, nós não temos bactérias no queijo, no iogurte. Ela decompõe a matéria orgânica, ela fertiliza o solo. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio e vai enriquecer a raiz de algumas plantas. Utilização delas na biotecnologia, né? Nós vamos falar de bacteriófagos, né? Que são vírus que englobam material genético, fragmento de vírus que engloba material genético, inclusive até de bactéria. Nós vamos falar de engenharia genética, né? Nós temos algumas plantas geneticamente modificadas, nós chamamos elas de transgênicas, quer dizer, tem material genético de bactéria, né? Para melhoramento, para elas serem mais resistentes. Então, aqui no exercício da apostila de vocês, fala a importância ecológica, né? Aspectos relacionados à atividade econômica, na produção de leite, na produção de iogurte, e exemplos de espécies. Nós vamos ter a bactéria Staphylococcus, enfim, vocês vão ver aí mais para frente, nós fazendo exercício, que dos fungos, das plantas, dos animais. Então, entender esses conceitos é importante, né? Vamos lá para a questão 2. Coloquem a resposta que vocês acham que e eu vou explicar eles para vocês, porque vocês já fizeram ele, né? Examine a árvore filogenética adiante. Esperamos encontrar maior semelhança entre genes de... Aqui fala bactéria e protozoário. A bactéria está aqui. E o protozoário está aqui. Mas antes do protozoário ter um ancestral em comum com uma bactéria, de uma característica comum com a bactéria, ele tem uma outra característica mais em comum com o coral do que com a bactéria. Olha só, essa característica aqui é compartilhada entre o protozoário e entre o coral. Então, a maior semelhança de genes não está aqui entre a bactéria e o protozoário, tá? Vamos ver se tem uma semelhança maior entre os outros. Você tem que buscar uma característica que é muito incomum e não é compartilhada por outros, sabe? Deixa eu ver a resposta que vocês colocaram aqui para mim. C. E tem uma dúvida entre a D, né? Baleia e pássaro, beleza. Isso mesmo. A baleia e o pássaro, eles têm um ancestral mais próximo. O peixe e o pássaro têm um ancestral mais próximo. Mas não tem a opção peixe e pássaro, tá vendo? Se vocês não tivessem essa aula comigo, vocês teriam essa dúvida mesmo. Por quê? Vocês estão vendo? Só que, gente, percebam só, a estrela do mar, ela tem um ancestral em comum com o peixe. Vendo a estrela, aí tá aqui um ancestral, não, uma característica. Aí essa característica é compartilhada entre o peixe e a estrela do mar. Mas não é entre a estrela do mar e a ostra. E a ostra compartilha uma característica com o peixe. Tá vendo a característica aqui? E a seta vai direta. Então, não pode ser a letra D, justamente por isso. Ok? Então, a resposta certa é a baleia e o pássaro, porque eles compartilham de um ancestral em comum. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Paramos na questão 4. Aí a gente termina na próxima sexta-feira. Não tem problema.
com 1h30 de aula, a gente consegue fazer o que em 45 minutos, 2 aulas de 45 minutos por semana, a gente não consegue, tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem participado. Eu espero de coração que vocês estejam bem. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.